Olá, hoje eu tenho a honra, o prazer de estar aqui no meu canal do YouTube, o Doutor Gestão Luiz Roberto Saraiva, nada mais, nada menos, com o senhor Tadeu Barros Gonçalves, um profissional que, de certa forma, é uma referência para mim, com larga experiência na indústria têxtil e vestuário, com mais de 40 anos no mercado. Já foi 8 anos diretor industrial da Penalty e também consultor da Hope Lingerie, conhecimento desde a entrada na matéria-prima, passando todas as fases de uma empresa: matéria-prima, custos, PCP, produtividade, logística, estoque. É um prazer enorme estar aqui no meu canal e você que segue o Doutor Gestão será agraciado, lisonjeado por vasto conhecimento. Hoje, nesse conteúdo, nesse primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que vai ter na minha playlist, a gente vai falar sobre custo e preço. Seu Tadeu Barros Gonçalves, é um prazer enorme estar com o senhor aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo e é um prazer. Olá, Luiz, doutor Gestão. O prazer é nosso desse convite de estarmos aqui no seu canal. Vamos apresentar noções gerais que vão permitir que uma pessoa que tem a sua confecção passe não só a entender a formação do custo, mas a fazer a gestão da sua empresa através do custo. Muito legal, seu Tadeu. Então, você que está do outro lado, bebe uma água, dê um stop, não sei se você está na rua e até em que momento você está vendo esse conteúdo. Uma playlist falando sobre custo, não sei que ano, que mês você está vendo, nós estamos em maio de 2021. É um prazer enorme estar com você. Então, após a vinheta, fique ligado que a gente vai para a ação, para a prática, nesse primeiro vídeo, numa série de 4 vídeos. Prazer, seu Tadeu, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Pessoal, como nós falamos, vamos tratar de custo e preço. Vamos começar apresentando algumas lâminas e fazer comentários sobre cada texto que vai aparecendo. O que é custo? Uma definição breve de custo. Custo é tudo o que se coloca no produto com o fito de lucro, com o objetivo de lucro. Se eu estou fazendo uma roupa, eu estou colocando detalhes dessa roupa, enfeite, estampa, um botão diferente, um bordado. Tudo isso que eu estou acrescentando, ele tem um preço, você vai pagar para colocar nesse produto. E isso tem que se transformar em lucro. Então, você vai ter que colocar aquilo ali e poder cobrar por ele, né? Então, nós vamos estar trabalhando com você sobre esta orientação. O que é preço? O preço é o valor percebido pelo mercado que oferece como paga pelo produto. Então, nós estamos vendo aqui que preço não é a empresa que decide, quem diz é o mercado. Olha, eu gostei dessa roupa e eu concordo em pagar X por ela. Ou eu gostei dessa roupa, mas ela está muito cara, né? Ou ainda, eu gostei dessa roupa, mas o preço dela está tão baixo que eu acho que é uma porcaria, é usar uma vez e jogar fora. Então, o preço é o valor percebido, também é chamado em alguns professores de mais-valia, né? É o que o mercado percebe que vale aquele produto que você está oferecendo. Custo e precificação, custo e preço, né, são lados diferentes de uma mesma moeda. O preço de venda é ditado pelo mercado, como nós já explicamos, e o custo vai dizer se é viável você vender esse produto. Porque o mercado te paga um valor e você gastou mais do que esse valor para produzir o produto. Então não vale a pena. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai saber se o preço que está custando realmente o seu produto?
Então, é isso Seu que nós Tadeu, vamos estar tratando. só uma contribuição, pela sua vasta experiência, o que eu tenho visto no mercado são aberrações assim absurdas. Nessas suas andanças como diretor, como consultor, e as experiências que o senhor traz aqui para a gente de custo, é fora dessa realidade que o senhor apresenta aqui nesse nosso bate-papo aqui sobre custo, não é? Normalmente se pega o valor do produto e multiplica por 2, é o que eu mais vejo no mercado aí. Não, é que são formas de se fazer, só que são empresas que você vê que estão sempre com dificuldades financeiras. Por quê? Porque elas não estão cobrando corretamente pelo seu produto ou deveriam fazer ações para que o produto custasse menos para poder receber aquele valor que o mercado está oferecendo e que compense isso. Nós vamos ver exemplos, eu acho que não nesse vídeo de hoje, mas nos próximos vídeos a gente vai ter situações em que não vale a pena fazer o produto, né? Não vale a pena porque o mercado não percebeu o valor dele, ou nós não conseguimos transmitir esse valor para ele. Então, essa forma de fazer preço, como você citou há pouquinho, Luiz, é a forma que muita gente pratica e que está levando ao caos, está levando a uma situação em que a empresa não se sustenta. Muito obrigado pela contribuição, pela explicação bastante didática. Muito obrigado. Pode continuar. Aqui vem, então, com base na diferença entre o custo e o preço, ou seja, o lucro, você precisa investigar os seus meios produtivos. O que eu quero dizer com isso? Vamos a um número aleatório aqui. O mercado te oferece 20 e você, para produzir esse produto, custa 18. Ou seja, tem uma sobra de 2. Esse 2, ele não é exatamente lucro. Ele é um valor que você vai ter que pagar outros custos da sua empresa. Se tiver sobrando muito pouco, você tem que ver, será que meus meios de produção estão corretos? Por exemplo, eu estou usando o aparelho na costura que facilita o serviço, eu estou usando o material correto, eu não estou gastando um material muito caro, né? Existe um ditado muito antigo de dar pérolas aos porcos. Significa que você está dando uma coisa muito cara que não vai adiantar nada para o animal. Você pode estar dando um tecido muito caro para fazer um material que o público não paga. Então tem que começar a olhar todas as partes, os componentes do produto e principalmente o processo de fabricação, que eu aqui estou chamando de meios produtivos. Só que você só consegue tudo isso quando você tem uma ficha de custo individual, quando você sabe os valores de cada setor, tudo situações que nós vamos ver mais adiante. Então, eu estou colocando isso para você sentir a importância de montar o custo corretamente. Que você pode se deparar numa situação em que o que o mercado está pagando não é suficiente. Ou o mercado paga muito mais do que você precisaria. Isso seria a situação, o sonho de qualquer empresa. Eu posso vender por 20, mas o mercado paga 35, eu vou vender por 35. Né? Por 20 eu já teria lucro, 35 melhor ainda. Mas este tipo de situação está cada vez mais difícil. O mercado está seletivo, o mercado sabe muito bem o que fazer e como tu pagar para cada situação. O que é que compõe o custo do produto? Para a gente poder fazer esse cálculo, montar uma ficha de custo, nós temos que saber o que nós vamos botar lá dentro. Então, a matéria-prima é a coisa essencial para o custo. Tá? E nós vamos ver mais adiante que tem uma série de outros itens, por exemplo, lavanderia, para quem faz serviços de peça pronta, que vai lavar depois, tipo jeans, ou mesmo outras roupas, bordados, estamparias, tudo entra como matéria-prima.
A mão de obra direta. O que é mão de obra direta? Mão de obra direta é aquilo que é feito diretamente no produto. O corte é mão de obra direta, a costureira é mão de obra direta, a embalagem é mão de obra direta, né? Que ela é feita no produto e a gente consegue medir em tempo para poder quantificar e poder cobrar por ela. E também o que entra no custo do produto são os gastos gerais de fabricação. Esse é um dos pontos mais importantes dentro dos componentes do custo, que nem sempre são feitos da forma correta, principalmente quando a gente olha pelo lado contábil. O contador ele usa um índice geral, um valor geral, um preço médio, vamos dizer assim, coloca lá de gastos gerais de custo fixo, que eles chamam. É isso que eu ia falar agora, para não cortar o senhor. O mercado chama muito isso, que é a mesma coisa, só mudou o nome, gasto geral de fabricação de custo. E uma outra colocação, não sei se o senhor concorda, normalmente no custo de um produto, de 40% a 60% está na matéria-prima? Não é uma regra, tá? Sim, senhor. Isso não é uma regra, mas de um modo geral, se a gente for falar, porque nós temos que ver de que grandeza nós estamos falando. Nós estamos falando do custo ou estamos falando do preço? Quando você fala a partir do preço de venda, a matéria-prima dá algo em torno de 22% a 25%. Se for do custo variável, aí ele pode estar dando 40%. Tá? São coisas totalmente distintas que nós vamos abordar aqui nos próximos vídeos. Compreendido, compreendido. Ok? Então, esses gastos gerais de fabricação, eles são os custos fixos, nós vamos ver também com mais detalhe, e a mão de obra indireta. Quem é a mão de obra indireta? O próprio dono da empresa, que tem o prolabore dele, a gerente encarregado, o motorista que vai na facção, todos esses aí são mão de obra indireta, mais o aluguel, lusta, tudo no gasto geral de fabricação. Então, esses são os componentes do preço. Matéria-prima, mão de obra direta, GGF, gastos gerais de fabricação. Aqui eu quero fazer uma explicação sobre dados contábeis e dados gerenciais. Normalmente, as empresas trabalham com um escritório de contabilidade, que faz toda a escrita fiscal da empresa, e a contabilidade, ela serve para apresentar o resultado no final de um período, mas o grande objetivo da contabilidade é fazer a escrituração, inclusive o nome já diz escrituração fiscal, que é para o fisco, para o governo, para pagar os impostos. Então, esses dados contábeis, eles são tratados de uma forma para poder levantar informação para pagar imposto. E nós precisamos, para o custo, as informações gerenciais. Nós vamos gerir, nós vamos fazer a gestão da empresa, e aí nós precisamos ter a informação classificada de uma forma diferente. Então, aqui, dados contábeis versus dados gerenciais. Elas são a mesma informação, mas precisam ser separadas de uma forma diferente, que a gente colocou aqui. Matéria-prima. Tudo usado para compor o produto. Tecido, lavanderias, aviamentos, bordados, silk, apliques, elástico, fita, enfim, tudo, linha de costura, tudo é matéria-prima. Ele pode ser de fabricação própria ou pode ser comprado. Por exemplo, bordado, silk, você pode comprar, né? Você não faz. O tecido você compra. Mas uma estampa, por exemplo, você pode fazer na própria empresa. Também vai ser considerado como comprado ou como matéria-prima. Nós não vamos colocar o serviço, a tinta da serigrafia no custo do produto. Nós vamos fazer um cálculo separado e vamos trazer só o valor.
Normalmente eu recomendo para as empresas, qualquer uma dessas situações, bordado, serigrafia, lavanderia, que você se informe quanto você pagaria lá fora para fazer a serigrafia. Lá fora eu pagaria 50 centavos. Como 50 centavos pode acabar ficando caro para você, a gente sabe que fazendo dentro da empresa vai ficar um pouco mais barato. Então dá um desconto aí de 10%, 15% nesses 50 centavos e lança o valor que você está fazendo dentro de casa. Tá? Mas matéria-prima, então, é isso que nós estamos expondo. Essas planilhas, o doutor Gestão vai deixar lá na página dele, e você vai poder consultar quando tiver alguma dúvida. É importante fixar isso daqui. Ah, tá. Não sabia. Esse bônus, essa novidade eu não sabia. Muito obrigado. Na oportunidade, quando for estar colocando no canal, eu vou dar um link lá do Drive para... Muito obrigado, muito obrigado. Ok. Então, a matéria-prima é o primeiro componente do custo. O segundo componente do custo é a mão de obra direta. Então, aqui é aquilo que nós já explicamos há pouco. Tudo usado para montar o produto. Corte, costura, acabamento, embalagens, próprios ou comprados. Então, o que eu estou chamando de comprados? Facção. Né? Você está comprando o serviço da facção. Próprio, você tem a costura dentro de casa. Você vai ter que fazer a avaliação da costura, e aí eu sei que o Luiz Saraiva tem lá um trabalho também de cronometragem, que, se não me engano, você já apresentou, né? Já tem Sim, um vídeo falando a respeito de como calcular e como fazer o preço da mão de obra, né? Sim, senhor. Então, a mão de obra direta é tudo que é feito para fazer o produto. Fazer o produto. Gastos gerais de fabricação. O que são os gastos gerais de fabricação? Custos fixos. Luz, água, telefone, aluguel, veículos. Aí nós temos que ver, quando fala em veículos, ou quando a gente fala em frete, nós temos que fazer uma distinção. Eu sei que às vezes não é muito fácil isso. É só sobre aquilo que você usa para fabricar o produto ou para entregar o produto. Então você tem lá um carro que leva o serviço para a facção e busca o serviço da facção. Ele também leva as caixas para entregar do cliente ou para botar na transportadora ou no correio. Então, esse veículo, ele entra aqui. Se você tiver um veículo que vai buscar, por exemplo, eu tenho um cliente em São Paulo, que ele tem um caminhão só para ir buscar fio na fiação, que ele fabrica o próprio tecido, depois ele pega o tecido pronto e leva para 2.000 quilômetros de distância numa tinturaria que vai tingir o tecido e depois ele traz de volta. Então, este caminhão dele não entra nos gastos gerais de fabricação. Esse caminhão faz parte da matéria-prima. Então, quando a gente calcula o custo do tecido dele, lá a gente coloca o caminhão. Mas quando é do lado de cá, que nós estamos falando da roupa, aí é só para poder levar para a facção e trazer e entregar na transportadora. Mão de obra indireta e seus encargos. Então, quem é que entra nessa mão de obra indireta? Todo aquele pessoal de escritório, seja da área comercial, seja da área financeira, da expedição, né? Motorista, a encarregada da costura, porque encarregada, você tem uma encarregada, uma empresa média, tem lá 30, 40 funcionários, ela chefia todos eles. Então não dá para dizer quanto que ela gasta do dia dela com o funcionário A, B ou C e que serviço que cada um fez, né? Então ela é indireta, ela vai para o produto, mas de uma forma indireta. O gerente da fábrica, o proprietário da fábrica. Empresas diversas com material técnico, consultorias. Então você precisa dar um treinamento, por exemplo, para modelista. Aliás, a própria modelista já é uma mão de obra indireta, tá? Sim.
Aí você vai dar um treinamento modelista, é o material técnico que você compre para ela, é despesa também dos gastos gerais de fabricação. A consultoria, você vai chamar o doutor Gestão lá para mostrar alguma coisa, Ou então Tadeu Bastos Gonçalves, também, tá? na Aí você vai ter que GGF. lançar, né? Ele vai aparecer na contabilidade de uma outra forma, mas a gente vai ter que fazer a distinção, a separação. Manutenção do imóvel. É importante, mesmo que o imóvel seja alugado e você tem que fazer a manutenção, você não vai deixar chover dentro, né? Você não vai deixar a porta cair, senão o ladrão depois entra lá. Então você vai ter que ter um gasto com essa manutenção e isso também entra na sua despesa, no seu custo fixo, né? E vai no GGF também. Só um detalhe, seu Tadeu, as despesas gerais do exemplo que o senhor deu, de material, de consultoria, da manutenção do imóvel, ele tem que ser uma coisa recorrente, né? Não adianta ser um mês e o outro mês não é. Se for 3 meses, você vai colocar. Já no 4º mês não tem mais, você tira, né? Você coloca o valor real, né? Sim. Porque o que a gente aconselha, quando nós estamos levantando os dados, nós fazemos o levantamento para um período de 12 meses. Então, tem mês que vai ter, tem mês que vai ser zero. Na média, ele vai dar um valor. Ah, entendi. Tá? Então, a gente vai, para poder levantar os gastos gerais, aliás, todos os custos que nós estamos falando, a gente precisa levantar com um período, só que precisamos ver o seguinte, eu tinha uma empresa com 10 empregados, de repente eu inventei um produto que está muito bom, está vendendo, eu vou precisar passar para 50. É claro que eu vou precisar até ir para um prédio maior, que vai custar um aluguel mais caro, vai ter mais energia, vai ter mais um monte de coisa. Eu não posso incluir aquela empresa pequena nos custos que eu vou ter agora que a empresa cresceu. Então, mesmo que eu ainda não tenha tempo suficiente com essa nova empresa, eu vou projetar as despesas de hoje como despesas iguais para os próximos meses. Entendi. Até completar 12. Ok? Ok. Então, manutenção, tudo que nós estamos falando aqui pode funcionar da mesma forma. Depreciação e seguro. O que é depreciação? Quando a gente compra uma máquina nova, nós não podemos colocar as despesas dela toda no mês, mesmo que tenha pago à vista, porque eu vou onerar aquele mês com muito custo. Eu tenho que fazer uma depreciação ao longo de um determinado período. Para grandes investimentos, existe legislação, inclusive, você não pode mudar, porque tem muitas empresas que fariam investimento, por exemplo, compra lá uma máquina de 1 milhão de euros e coloca tudo nesse ano. Aí a empresa vai dar prejuízo e o fisco não vai ganhar o imposto dele sobre o lucro. Então, é obrigado a depreciar essa máquina num determinado período. Mesmo que você já tenha pago ela total para efeito de contabilização e a gente usa para efeito de custo também o mesmo período. Então, normalmente, prédios, eu construí um prédio novo. O prédio você vai depreciar em 25 anos. Mas tudo isso o seu contador vai poder dizer. Olha, o prazo para depreciação disso é tanto tempo. As nossas máquinas de costura são valores muito pequenos. Então, a gente faz a depreciação em 4 ou no máximo 5 anos, é o suficiente. Porque você tem, a máquina é preço barato, mas você não tem uma só, você tem várias, né? Ok. Então, ele acaba dando um valor maior. Então, a depreciação é também um valor que a gente tem que colocar como custo, né? Seguros. Seguro é uma coisa muito importante. Os americanos, em inglês, soa mais bonitinho, mas eu vou falar em português aqui. Eles dizem assim, se o seu negócio não permite que você gaste dinheiro com seguro,
cuidado, seu negócio não é seguro. Tá? Entendi. Trocadilho Então, bom esse. você precisa ter um seguro, porque ele é a garantia de que qualquer evento indesejável que possa vir a acontecer não vai te derrubar. Ok. Juros de financiamento. Isso aqui é uma dor de cabeça até para explicar para as pessoas. Então, é muito comum, principalmente quando chega no final do ano e a empresa precisa pagar o 13º dos funcionários, aí o gerente de banco vem tudo bater na porta da empresa, né? Durante o ano todinho você bate na porta deles, eles se sacaneiam. Quando chega no final do ano, o banco põe uma linha de crédito para financiar o 13º. E aí eles te põem no colo lá um dinheiro grande que você vai ficar pagando o resto do ano seguinte todinho em parcelas mensais. Vamos fazer de conta que você pegou 100 mil reais e vai pagar 12 parcelas de 10 mil. Então você pegou 100 e vai pagar 120. Né? O que é que você vai botar no custo fixo? Você vai botar no custo fixo só o 20. Porque o 100 é o capital que você está devolvendo para o banco. Então, você já botou 100 mil no caixa da empresa e gastou de N formas. Tá? O que é que você está tirando do bolso efetivamente? Só o juro. Porque os 100 mil que você está dando é a devolução para o banco do dinheiro que ele te deu. E o custo do financiamento são os juros. Então, você precisa descobrir, quando você faz qualquer empréstimo, você vai ter que ver com o gerente. Quanto disso daqui é capital que eu estou te devolvendo e quanto disso daqui é juros? Então, a forma mais fácil que tem para fazer essa conta é fazer como eu fiz aqui agora. Pega pelo montante que você vai desembolsar. Então, eu vou fazer 12 parcelas de 10, dá 120 mil. Quanto que eu peguei? Eu peguei 100 mil, então eu estou pagando o juro de 20. Em quanto tempo eu vou pagar esse juro? Eu vou pagar em 12 meses. Então, 20 mil dividido por 12 vai dar uma parcela mensal de... Né? Aí vai lá, alguma coisa. Quanto é que daria? 1,66. 1,66. Eu calculei direto 66, mas é 1.660. Então, você pagaria por mês. E isso só é que entraria no custo, só o juro. Okay. Então, recapitulando, gastos gerais de fabricação, o que são? São os custos fixos, né? A luz, a água, o telefone, o aluguel, a mão de obra indireta e seus encargos. Vamos prestar um pouquinho atenção aqui. O que são os encargos? Os encargos é tudo aquilo que a gente paga por cima da mão de obra, seja para o empregado, seja para o governo. Então, a gente tem, por exemplo, para o empregado, nós pagamos férias com 1/3 do salário a mais, 13º, fundo de garantia, tudo isso nós temos que não está no salário. Quando eu pago, fecho a folha, esse dinheiro não aparece. Mas um dia eu tenho que tirar do bolso para poder pagar. Então, a gente tem um cálculo aí, nós temos até uma planilhinha que um dia podemos disponibilizar, onde diz assim, empresas pequenas empresas, normalmente optante do Simples Nacional, esses encargos giram em torno de 43%. Então, um empregado, na verdade, se ele ganha R$1.000, ele passa a custar para a empresa R$1.430 por mês. Sendo que esse 430, ele fica retido na empresa para o dia que a empresa for botar ele de férias, já tem uma parcela do valor, uma parte disso vai fazer o depósito no fundo de garantia, outra parte vai guardar para no final do ano pagar o 13º dele. Positivo. E também vai ter que fazer alguns pagamentos ao governo referente a esse salário,
para recolhimento do INSS. Não confundam, por favor, aquela parcela de recolhimento do INSS que é o empregado que faz. Então, do salário dele, de R$ 1.000, ele vai pagar, se não me engano, 7,5% para o INSS. Né? Então, esse dinheiro, os R$ 75 sai do bolso dele. Só que a empresa está fazendo a intermediação, retira dele e dá para o governo. Tá? Isso daí não é custo da empresa, não é custo é custo do funcionário. Tá? Então, os encargos é aquilo que a gente tem que acrescentar. E nesses encargos, no cálculo que eu faço, eu prevejo que, em média, um funcionário fica na empresa 2 anos. Então, depois de 2 anos, eu vou ter que desembolsar também a quitação dele, o aviso prévio, né, a multa do fundo de garantia, tudo isso eu prevejo e está dentro desses 43% para a pequena empresa optante do Simples. Empresas maiores, que não são optantes do Simples, têm outros índices porque têm outros custos. Tá? Então, não vamos entrar agora na tributação. Sim. Compreendido. Ok? Para a gente recuperar algumas informações, então eu quero começar lá naquela primeira, quando eu digo custo, o que é custo? A definição. Tudo o que se coloca no produto com o objetivo de ter lucro. Se eu usei uma vez um exemplo, eu tenho uma camisa aqui, só queria dizer o seguinte, aquela parte lá que a gente fez da separação das informações contábeis e das informações de gestão gerencial, se vocês puderem ir fazendo nessa semana agora, separando essas informações, quando nós formos fazer os exemplos, vai ser fácil para você nos acompanhar e fazer o exemplo na sua própria empresa. Ok? Ok, meus amigos. Seu Tadeu, muito obrigado. Você que está aqui, se inscreva no canal Doutor Gestão. Vocês vão ter acesso, como eu falei no início, de 4 conteúdos. Vai ter uma playlist sobre custo. E também vou deixar, mesmo você ter visto aí o site dele, eu vou deixar o link do site dele e o telefone de contato para que você possa, caso precise, avançar mais e ter realmente o custo certo da sua empresa, do seu Tadeu Bastos Gonçalves. E também aí ele vai separar o material dele, vai me mandar o link do Google Drive e também vai estar na minha descrição para você ter acesso à planilha ou às planilhas que ele acabou falando no vídeo. Olha, muito obrigado, fique ligado nos próximos conteúdos. Você também tem acesso aqui às minhas redes sociais, todas elas, meu contato eletrônico, meu correio profissional. Então, muito obrigado. A próxima semana, sempre às sextas-feiras, você vai ter acesso a vários conteúdos. Esse é especial, com a participação a que eu respeito, seu Tadeu Bastos Gonçalves. Então, um forte abraço. Como eu sempre digo, fique ligado no conteúdo do Doutor Gestão Luiz Roberto Saraiva, que de alguma forma eu vou conseguir te ajudar. Então, até o próximo vídeo dessa série playlist sobre custos com Tadeu Bastos Gonçalves.